Olá, eu sou o Frederic. Eu tenho um canal bem pequeno, mas isso não significa que eu não possa falar. Bom, muita gente já chegou a me perguntar se Deus é tão bom, se Deus é tão justo, por que há tantas guerras, tantas mortes, tantos desastres? Se Deus criou um mundo tão perfeito, por que tudo isso acontece? Deus realmente criou tudo perfeito. Ele deu o mundo, os animais, o ar, a noite, o dia. Mas sabe o que mais ele te deu, além de tudo isso? O livre-arbítrio. Ele te deu liberdade para fazer o que você quiser. Lógico, você tem essa liberdade para fazer o que quiser, mas isso não significa que você irá sair impune disso. Você tem liberdade para pecar, mas se você pecar, tem um preço a pagar. O salário do pecado é a morte. O que já foi dito, eu acho que até na Bíblia, tenho quase certeza. Eu não leio muito a Bíblia. O salário do pecado é a morte, tá? Mas todos nós, pecadores ou não, morremos. Por quê? Quando se fala que o salário do pecado é a morte, mas aqueles que não são pecadores, aqueles que são cristãos, pessoas próximas de Deus também morrem. Não, amigo, eles não morrem. Os pecadores, eles morrem, perdem a sua vida. Mas aqueles que são cristãos, que acreditam em Deus, que seguem a sua palavra, não morrem de verdade. Eles estão eternizados no céu. Sua vida apenas acaba. Sua vida acaba. Porém você não. Quando fala que o salário do pecado é a morte, até mesmo aqueles que não são pecadores, até mesmo aqueles que estão próximos de Deus, morrem, eles não morreram de verdade. Porque eles preferiram seguir o Senhor ao invés de se renderem a prazeres momentâneos dos pecados. Eles não morreram de verdade, eles estão eternizados lá nos céus. Eles estão lá porque eles escolheram seguir Jesus. Escolheram seguir Deus. Ao invés de se render aos pecados, os prazeres momentâneos. As pessoas que morreram seguindo Deus. As pessoas que morreram seguindo Deus não morreram de verdade, enquanto aquelas que pecaram e morreram, elas sim morreram. Enquanto um cristão, entre aspas, morre, ele não morreu de verdade. Mas agora, enquanto um pecador morre, ele sim morreu. Mas voltando ao assunto de guerras e tais, Deus te deu o livre-arbítrio para fazer o que quiser. Lógico que você não vai sair impune de tal coisa. Você vai ter que pagar o preço, sim, mas você tem livre-arbítrio para fazer. Vamos supor, você, com um nome limpo, decide ir fazer um empréstimo, porque você pode fazer um empréstimo. Você é livre para fazer um empréstimo, você pode fazer um empréstimo, mas se você não pagar pelo empréstimo que você fez, seu nome irá ficar sujo. Ou seja, você será punido por não ter pago o que fez.
Mas agora sobre as guerras, maldades e pessoas que prejudicam as outras, pessoas que você entende? Elas tiveram o livre-arbítrio para fazer o que quiserem. Os presidentes lá da Ucrânia, da Rússia, começaram uma guerra e tals. Tipo, eles tiveram liberdade para fazer aquilo porque Deus deu essa liberdade para eles. Deus criou o mundo e criou a liberdade para vocês. Agora, as pessoas que quiseram fazer tal coisa foram porque elas tiveram a liberdade que Deus deu para elas. As pessoas são assim porque tiveram liberdade de ser assim. Deus nunca deixou de ser bom, Deus nunca deixou de ser justo. Ele apenas deu o que a gente precisava e nós não soubemos usar isto. É como você receber um presente no seu dia de aniversário. Você recebe um presente que você nunca pediu. Você recebe um presente que você gostou, mas nunca pediu. Nunca teve um para saber usar. É a mesma coisa com a liberdade que Deus te deu. Se você tem liberdade para fazer o que quiser, mas prefere pecar, se render aos prazeres momentâneos dos pecados, você não soube usar a liberdade. Você não soube usar o presente que te deram. Uma vez, chegaram a perguntar isso em um grupo. Se Deus é tão bom, por que que tem guerras e tais? Eu cheguei a me lembrar de uma música de um artista que eu gosto muito de ouvir, que diziam que os homens amam as perguntas, porém odeiam as respostas. Quem quiser, o nome do artista é Murisco, com K. Os homens amam as perguntas e odeiam as respostas. Quando eu cheguei a dar essa resposta, ele simplesmente me ignorou, nem sequer me respondeu. Mas eu dei a resposta. Ele quem é que escolheu não ouvir. Por quê? Ele tinha livre-arbítrio para me ouvir ou não me ouvir. A culpa não é minha, se ele preferiu isso. A culpa não é de Deus por ele ter feito isso. A culpa é dele porque ele usou mal o seu livre-arbítrio, a sua liberdade. Ele tendo liberdade de me ouvir ou não, preferiu não ouvir, ao invés de que me ouvir e entender o porquê isso acontece. Ao invés de ele me ouvir e entender o que ele buscava saber, ele preferiu não me ouvir. Tinha até uma pessoa lá no grupo que completou. Deus nos deu o livre-arbítrio e nós não sabemos usar. Ele preferiu não me ouvir e não ouvir ele. Ele preferiu continuar com essa pergunta e ainda disse que iria dormir e queria morrer enquanto dormia. Na Bíblia também diz que os suicidas não herdarão o reino dos céus. Aqueles que se suicidam não irão para o céu. Até porque eu tenho quase certeza, eu não entendo muito sobre isso, mas se suicidar é um pecado imperdoável. Se suicidar é um pecado que Deus não perdoa. Os alcoólatras, os beberrões, os suicidas nunca herdarão o reino dos céus. Porque eles tiveram o livre-arbítrio de pecar. Souberam que estavam pecando e mesmo assim continuaram, se renderam aos prazeres momentâneos ao invés da felicidade, bondade eterna. Eles quem é que escolheram isso. Não foi Deus o culpado, foram eles os culpados. Foram os homens. A culpa das guerras não é de Deus.
A culpa das guerras é dos homens. Reflita sobre isso. Muito obrigado por você que assistiu até aqui, deixa o like, se inscreve, compartilha pra alguém. Quem sabe essa pessoa esteja precisando ouvir isso. Quem sabe essa pessoa também já tenha feito a mesma pergunta, mas não tenha recebido a resposta. Compartilha. Se eu não vou te obrigar a nada. Você compartilha se você quiser. Você deixa um like se você quiser. Mas seria de bom grado se você deixasse seu like. Se você compartilhasse esse vídeo. Mas se não, já é de bom grado a sua visualização. Muito obrigado por ter ouvido. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado. Até a próxima.